Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Espero que vocês estejam bem, tenham passado a semana bem. Eu aqui, por minha vez, estou bem, estou com bastante frio hoje, como vocês podem perceber. Eu ouvi dizer que esse frio era para acontecer somente no mês de julho, mas por causa da pandemia, o Dória mandou antecipar. E vi também que o Dória queria até mesmo antecipar o Natal. Ele só não fez isso porque Papai Noel faz parte do grupo de risco. Mas, fora essas questões, vamos aqui à aula de Sociologia desta semana. Então, essa semana continuaremos com o capítulo 2. Pegue aí a sua apostila, lá no capítulo 2. Sobre cultura, sociedade e ideologia. Se você se lembra, semana passada nós vimos os tipos de cultura, o que é cultura. Nós vimos que existe a cultura popular, a cultura erudita, a cultura de massa. E essa semana nós vamos analisar qual é a relação entre cultura e ideologia. Então, para isso, eu peço que você pegue aí a sua apostila na página 22, está aí com a sua apostila na página 22. E nós vimos aqui cultura e ideologia. Então, para nós entendermos qual é a relação entre uma e a outra, nós temos que analisar o que é cultura. Isso nós já vimos. Agora, o que é ideologia? A palavra ideologia, ela tem vários significados, ela pode ser interpretada de várias maneiras, mas aqui nesse contexto, para nós vamos pegar a ideologia como sendo a visão de mundo. Qual é a nossa visão do mundo? O que nós queremos para o mundo? O que nós achamos que deve mudar? O que nós achamos que deve permanecer? Então, isto é ideologia. E o que isso tem a ver com a cultura? Então é isso que nós vamos analisar. Para nós entendermos isso plenamente, nós temos que pegar um pouco sobre isso de Karl Marx. Karl Marx ele fala que a nossa sociedade está dividida entre duas classes, a classe burguesa e a classe proletariada. E ele mostra que essa divisão vai fazer com que cada uma delas tenha a sua própria cultura. Então, e vai existir a cultura proletariada e vai existir a cultura burguesa. Então, vamos analisar esses dois tipos de cultura na questão da ideologia. Então, se você faz parte do proletariado, quem é o proletariado? O proletariado é o trabalhador, é aquele que não é dono das indústrias, é aquele que não é dono do comércio, ele vende a sua força de trabalho. Então, uma pessoa que faz parte do proletariado, ele tem uma visão de mundo diferente da visão do mundo dos burgueses. E quem são os burgueses? São aqueles que são os donos, sim, das indústrias, do comércio. Então, a visão de mundo dessas duas classes são diferentes. Por exemplo, o proletariado, ele quer que o mundo seja mais justo para ele. Ele vê que ele trabalha cada vez mais e quem é que fica rico? É o burguês. Ele trabalha cada vez mais, quem é que compra o carro novo? O burguês. Tem até aquela questão, né, do patrão que chegou com um carro bonitão, novinho na empresa, né? Aí o funcionário falou assim: ô patrão, que carro bonito, né? Olha que beleza. Aí o patrão responde assim para ele: tá vendo? Ó, se você se esforçar, se você trabalhar, se você não perder nenhum dia de trabalho, o ano que vem eu compro um melhor. Então a visão do mundo do proletariado é uma visão de mundo em que o mundo muitas vezes é injusto para ele. Que ele trabalha e é muito difícil alcançar os seus sonhos. Então toda a cultura produzida pelo proletariado vai ter essa visão de mundo. Então a cultura proletariada é aquela cultura sempre de contestação, sempre de protesto. Nós podemos ver o exemplo disso nas músicas, em que tem várias músicas que falam mal das injustiças que existem,
que fala como o governo poderia ser melhor, como que o governo poderia olhar melhor para a classe proletariada. Então, tudo que remete a protesto, tudo que remete a um mundo mais justo, um mundo melhor na questão econômica, vem da classe proletariada. Portanto, é uma cultura do proletariado, porque o proletariado tem esta visão do mundo. Já a cultura burguesa, ela é uma cultura em que mostra que o mundo tem problemas. Sim, o mundo tem problemas. O mundo não é perfeito. Mas a cultura burguesa mostra que, apesar dessa imperfeição, o mundo pode ser bonito, o mundo é bacana, o mundo é feliz. Então, segundo Karl Marx, a cultura burguesa mostra isso, mostra um mundo alegre, até um mundo de fantasia, um mundo onde tudo é possível. Então, esta é a visão burguesa. Então, tudo que está relacionado à cultura, a esta visão de mundo, é uma cultura burguesa. Nós podemos também ver isso na música. Tem muitos cantores que falam sobre as belezas naturais, que falam sobre o amor romântico. Então, isso está muito ligado à cultura burguesa. Nós podemos ver que a cultura proletariada e a cultura popular, é que me fugiu um pouquinho. Então, a cultura proletariada e a cultura popular, que nós vimos na aula passada, as duas estão bem ligadas, né? Então, a cultura proletariada, ela sempre nasce no meio do povo, no meio da população. Então, ela está ligada à cultura popular, embora ela seja de protesto, embora ela sempre critique o mundo, mas ela nasce no meio do povo. Então, a cultura proletariada sempre está ligada à cultura popular. Já a cultura burguesa, ela está ligada também à cultura erudita, né? Em que é uma cultura mais sofisticada, né? É uma cultura que requer um pouco mais de estudo. Então, também tem essa ligação entre a cultura burguesa e a cultura erudita. Então, não esqueçam disso também, que isso sempre está presente também nos vestibulares, essa relação entre cultura burguesa e cultura erudita, as duas estão ligadas, e a cultura proletariada e a cultura popular, que as duas também estão ligadas. E também nós podemos ver que existe, em relação a isso, uma outra cultura, a cultura do consumismo, a cultura do merchandise. O que é isso, né? É aquela cultura em que mostra que nós temos que sempre consumir, que nós, quando nós estamos consumindo, nós somos felizes, que aqueles produtos podem nos trazer assim uma vida melhor. Você já deve ter visto muito disto, né? Em que a cultura do capitalismo, a cultura do consumismo, as propagandas nos mostram assim que se nós não tivermos aquele produto, nós não vamos ser felizes, que só nós vamos ser felizes com aquele produto. Se você tem um celular que já está ultrapassado, a propaganda mostra que você vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa diferente das outras, uma pessoa inferior às outras. Então você, para ser uma pessoa melhor, você precisa daquele celular novo. Isso acontece também com carro, isso acontece com vários e vários produtos em que a cultura do capitalismo, a cultura do consumismo nos mostra que nós temos que ter aqueles produtos. Então, no capitalismo também existe esse tipo de cultura, a cultura do merchandise, a cultura das propagandas que nos fazem ver que nós temos que ter aqueles produtos para ter uma vida melhor, para ter uma vida feliz. E nós podemos ver isso também através das músicas, né? Tem muitas músicas que falam que depende do carro que nós temos, nós vamos ter uma vida
mais aventureira, mais romântica. Então tem muitas músicas que falam sobre isso também. As propagandas de TV, se você observar, também tem muitas tem muito assim, né? Que determinado carro vai te proporcionar uma vida mais aventureira, uma vida mais alegre. Então, isto é a cultura do consumismo, em que você sempre tem que consumir para ser uma pessoa melhor. Então, essa é a cultura consumista ou a cultura do merchandising. Então, nós vimos também que esses outros tipos de cultura. Então, antes que eu me esqueça, também tem as atividades para você fazer agora lá no Moodle. E desculpa aqui o seu professor se o vídeo não é tão elaborado, que não tem aquelas coisas assim, com música, com outras imagens. É porque eu tenho algumas limitações, mas eu estou aprendendo a fazer uns vídeos um pouco diferente. Nas outras semanas espero que eu esteja mais assim habilidoso, em que vai ter uns vídeos com umas tecnologias melhores, com os efeitos melhores. Mas muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até semana que vem, e piririm e pororom.